que eu vou passar para ela daqui a pouquinho a palavra, e por isso estamos aqui hoje, né? Justamente nessa Liga de Impacto, para usar nossa voz, para ter trocas que geram impacto, que provoquem questões hoje super importantes. Então, eu não vou me estender, só queria dar essa breve, né, apresentação que o seu GP acontece, acompanha a gente nas nossas redes sociais, a Liga também está sendo transmitida na Sport TV e na Band Esporte. Próxima etapa é 7 e 8 de junho em Nova York. E a gente torce muito, né, pelo nosso time, pelo nosso Brasil, mas mais do que isso, a gente quer fazer história. Então, hoje, aqui já estamos fazendo uma história, um início de um capítulo sobre o tema de inclusão e aceleração no esporte. E aí eu queria passar a palavra para a Ju, nossa head de impacto e fundadora das Nas Marés, que é a empresa hoje parceira de propósito do time brasileiro, para contar o que é agora, né, esse projeto e chamar, obviamente, para que a gente está aqui para escutar a história de duas pessoas tão maravilhosas e inspiradoras, que é o Kizu e o Fernando Fernandes. Ju, tá com você a bola aí. Muito obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Só para avisar, a gente está gravando, já deve ter aparecido um aviso para vocês, mas a gente vai gravar esses bate-papos para eles servirem depois de material no futuro para outros processos, né? Outros momentos aí desse nosso propósito de aceleração e inclusão no esporte. Me apresentar, eu sou Juliana Poncioni, como a Mari falou, eu sou head de impacto do time e fundadora da Nas Marés. Eu também sou velejadora, mas agora não participo de competições de alta performance, já foi essa época. Agora, realmente, com a Nas Marés, eu e a Nas Marés nos dedicamos a aproximar as pessoas do oceano e principalmente a conservação do oceano, né? Então, esse é o nosso trabalho o ano inteiro aí, que a gente possa trabalhar pela sustentabilidade por um futuro possível e um futuro melhor, tá? Quero apresentar aqui também do time. Tem com a gente a Mateia, que está de host, controlando tudo aí. Ela que está botando as telas grandes e telas pequenas. Ela é do time também do Mubadala. A Rai Sorrentino, a Rayane Sorrentino, é do time da Nas Marés e ela vai estar no chat acompanhando perguntas. Então, vocês podem colocar todas as perguntas de vocês lá, que ao final a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Comentem, emojis, tudo que vocês quiserem podem colocar lá, que a Rai vai estar acompanhando, tá bom? E temos também, eu acredito que a Marta Rocha conseguiu entrar também, que ela está no time aí desse projeto, mas ela não pôde estar de câmera aberta, mas ela está aqui acompanhando a gente. Sem me estender muito mais, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar nesse quesito. Vamos apresentar nossos brilhantes convidados, dos quais eu sou fã. Fernando Fernandes é atleta, apresentador do esporte espetacular, desbravador de esportes adaptados, tetracampeão mundial de canoagem, palestrante. É um agente transformador da sociedade que utiliza o esporte como ferramenta de comunicação para inspirar a sua audiência, compartilhando experiências que ajudam as pessoas a descobrirem a sua melhor versão. E o Felipe Kizu é o primeiro campeão mundial de surf adaptado da história, acumulando agora 8 títulos mundiais nessa modalidade e é praticante de diversos outros esportes, como mergulho, caiaque, kitesurf, wingsurf, bug downhill, que eu acho que eu sei que é, não tenho certeza, que você vai ter que contar aí melhor, paraquedismo, parapente, esportes a motor no geral, skate adaptado. Gente, já morri de cansaço só de ler isso aqui. Mas muito bom, sejam muito, muito bem-vindos. Queremos muito agradecer aí a presença de vocês, como a Mari falou, é muito importante ter vocês aqui hoje para a gente, para o time, para o Brasil, para a transformação que a gente quer ver nesse mundo. Então, agradecer agora no meu nome também, né, a presença de vocês, agradecer que vocês aceitaram esse convite. E vamos começar então para as perguntas. Vai ser um bate-papo. Eu vou lançar as perguntas para os dois. A gente escolhe quem começa, a gente pode definir como é que vai ser esse começo. Depois outra responde e a gente vai puxando a partir daí, tá? Então vamos lá. Maravilha. Pela apresentação, já deu para ver que vocês são mega multiesportistas, super aventureiros. É muito impressionante, é muito inspirador a quantidade de atividade que vocês fazem, que praticam. E dá para perceber também que o esporte é muito importante na vida de vocês, né? E o tema de hoje, para lembrar, é o esporte como caminho de transformação. Então, começando desse tema, né, desse aspecto de que o esporte é tão presente na vida de vocês, eu queria saber o que que o esporte representava para vocês antes da lesão, como foi, o que que vocês, como é que foi isso logo após a lesão, né? O que que o esporte, como é que o esporte se encaixou na vida de vocês logo após a lesão mesmo?
e o que que o esporte representa hoje na vida de vocês. Então, abro aí Vai é, com tudo, a palavra. Kizu. Pronto, Kizu, já está Obrigado, decidido. obrigado, Fernando. Obrigado, galera, aí pela oportunidade aqui de estar falando com vocês. Assim, a minha história com o esporte, ela começou bem cedo por influência dos meus pais, né, da minha família, que sempre me apoiou muito. Meu pai, principalmente, com 4 anos ele já me colocou em cima de uma moto e me botava para treinar. Com 8 anos eu comecei a competir de kart. Então, assim, sempre foi presente na minha vida. Eu me machuquei com 18 anos de idade, né? Assim, o auge da vida, quando você tá ali garoto, cheio de energia, né? Experimentando coisas novas, e de repente isso dá um corte no meio, né? Você fica meio perdido, assim, pelo menos na minha situação, eu fiquei meio perdido no começo, porque eu não sabia muito o que fazer sem os esportes, né? Era o meu lazer, era a minha vida. Então, demorou um pouco para se acostumar novamente. Mas desde do primeiro dia que eu acordei assim na cama do hospital, falei, eu quero voltar a fazer os esportes. Eu sei que não vai ser da mesma forma, né? Igual vocês falaram ali do Fernando, né? Desbravador de modalidades do esporte adaptado. Porque quando você acorda ali na cama do hospital, você percebe que tem um universo de esportes gigantesco para você explorar, né? Depois que você acaba, né? O esporte adaptado. Então, isso me deu uma força de viver assim depois, né, para explorando essas novas possibilidades de como se divertir, como voltar para o mar e tudo. Então, acho que essa relação com o esporte, no fim das contas, ela não mudou, sabe? Eu já tinha essa paixão antes, continuo tendo essa paixão, só que eu pratico esportes de formas diferentes, né, adaptadas. Então, só nesse quesito que mudou mesmo, mas a paixão continua a mesma. Muito legal, Boa. Kizu, obrigado. Eu imagino que tem esse momento da aceitação antes de passar para o próximo passo, né? Assim, acho que qualquer um que passou por qualquer dificuldade na vida, seja lá qual for, tem esse momento inicial de dificuldade aí de aceitação, para depois, sim, né, conseguir chegar na adaptação, na transformação que a gente passa para poder viver esse novo momento, né? Obrigada, Kizu. Fernando, Boa. manda Bom, brasa, primeiro conta aí falar para que o Kizu, eu pra sou gente. fã do Kizu em primeiro lugar, porque Kizu é sinistro. O que ele faz com o wave ski, né, que é o caiaque de surf, é cabuloso. As pessoas não conseguem mensurar o que ele faz. É foda. Então, pô, primeiro lugar. Mas acho que assim como ele também, minha história com o esporte começou logo cedo. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu nasci no esporte. Só que diferente dele com a bola, né, nos pés. Então, nasci com o sonho de ser jogador de futebol por influência do meu pai. Corri atrás desse sonho, né? 13 para 14 anos eu já estava no Chile fazendo teste, Chile e Argentina fazendo testes em equipes para tentar me tornar atleta profissional. E até me profissionalizei no futebol com 17 anos, só que eu estava num time da quarta divisão, já numa situação um pouco difícil, e acabei largando mão do esporte como profissão, né? Porque ali com 17 anos cara, eu tenho uma carteira assinada de trabalho ali, meu salário era R$ 130. Eu morava debaixo de uma arquibancada, comia arroz e salsicha, e eu olhei e falei, cara, meu caminho não pode ser esse, não vai ser esse. Eu não... Tipo, foi uma desistência. Talvez hoje eu não teria desistido porque eu tinha competência para e capacidade para, mas é isso. É aí onde vão ficando as pessoas no meio do caminho. A minha mente não era tão forte. E aí eu acabei dando ênfase na moda, porque eu fazia meus trabalhos paralelamente. E não que eu tenha ido atrás da moda, a moda sempre foi atrás de mim. Eu fazia minhas campanhas publicitárias desde 12 anos e ganhava grana com isso, né? E eu falava, pô, um dia como modelo ali, eu ganhava 30 anos como atleta. Então, acabei dando ênfase na moda, larguei o esporte como profissão, fui cursar a faculdade. Na verdade, eu peguei o exército ainda, né? Com 18, servi o exército, e depois eu fui cursar a faculdade de educação física e escolhi um outro esporte no qual pudesse praticar sozinho, que era o boxe.
talvez até como defesa pessoal, porque por incrível que pareça, hoje eu tenho 100 quilos, 1,90 m, mas eu era o Nandinho, né? Eu era pequenininho, por incrível que pareça, era o Nandinho. Só que assim, eu sempre conquistei respeito através do esporte. Isso eu entendi muito cedo, que o Nandinho se garantia com a galera da rua, no bairro, onde fosse, que jogava bola muito bem, que fazia todos os esportes muito bem. E aí, quando eu comecei a ingressar na moda, eu comecei a viajar o mundo inteiro. O esporte ficou como segundo plano, ainda lutei campeonato brasileiro, né? Lutei carioca, amador, mas assim, o boxe era muito discriminado. Hoje é bonitinho, eu vejo tanta gente falar que faz boxe, mas eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de falar que eu fazia faculdade de educação física, né? O esporte não era o que é hoje. Então, assim, era bem. Ou assim, o que que você vai fazer de faculdade? Não sabe o que fazer? Ou fazer educação física ou administração? Esse era o assunto antigamente, né? E o boxe, jamais, né? Era assim, era uma coisa assim, a gente lutava por uma medalhinha de latão, sabe? Eu lembro que tinha o campeonato amador de boxe, eram 4 pares de luva para todas as lutas da noite. Então, assim, a categoria leve começava com esses pares de luva, a hora que chegava na minha já era só o pozinho, né? Então, assim, eu falei que o boxe também não dava para mim, porque eu trabalhando como modelo. E eu criei uma frustração dentro de mim, porque esse mundo da moda, depois fui participar de um reality, que também alavancou um pouco mais a imagem, mas aquele Nandinho que era tímido tinha que lidar com aquele excesso de muitas coisas que surgiram no meio desse caminho. E eu fui tentando sair do esporte, mas não sabia como. Eu ganhava bem, tinha aquela vida glamurosa. E com 28 anos surgiu uma grande oportunidade na moda, que foi de fazer uma campanha de perfume, né, da Dolce Gabbana, que é uma das maiores marcas do mundo. E eu fiz essa campanha e 15 dias antes dela ser lançada, eu sofri meu acidente. Então, quando eu planejei na minha vida que eu ia pegar todas as oportunidades que esse perfume ia me gerar, eu coloquei na minha cabeça, eu vou viver mais 4 anos da moda, colher todos os frutos e volto para o esporte. Como? Não sei, porque eu estaria com 32 anos, né? Mas teria dinheiro no bolso, dá tempo de pensar. Então, 15 dias antes, eu sofri meu acidente. E quando eu sofri esse acidente, eu acho que diferente de todo mundo, diferente até do que você falou mesmo, Ju, eu não titubeei nem um segundo. Ah, quando eu vi no hospital que eu não estava mexendo minhas pernas, aquilo me causou um certo desespero. Mas no quarto dia de lesão, quarto dia depois da minha cirurgia, eu já estava no quarto do hospital fazendo borrachinha. A fisioterapeuta pedia para eu fazer 10 movimentos, eu fazia o dobro. Até que eu causei uma complicação médica em mim. Eu forcei demais e rompeu um fragmento da minha cirurgia. E aí eu passei 10 dias deitado em leito zero, sem se mexer. Aí me caiu a ficha. Aí eu falei, cara, esse negócio de voltar as pernas não vai voltar tão rápido quanto eu imagino. Calma, ferrou. Aqueles 10 dias foram os 10 dias por falta de opção. Eu não podia me mexer, não podia fazer nada. Aí me caiu a realidade. Mas quando acabou o 10º dia, eu acordei, eu falei, cara, só me resta uma coisa. E é o que eu mais amo. Nossa, isso é um clássico, né? Travou na hora do mais amo. Fernando, volta para falar o que você mais ama, por favor. Bom, pessoal, vamos ver o que que aconteceu aqui. Daqui a pouco a gente vai saber o que que ele mais ama. Mas legal, legal saber. Legal ouvir a história de vocês e também essa diferença, né? Eu quis até assistir um vídeo seu e vi que você teve uma lesão na T11 e T12, não foi? Bom, e eu tive um acidente que eu também fraturei a T11 e T12 e eu não tinha noção do quanto perigoso podia ser. Nossa, assim, bem assustador, assim, bem impactante mesmo. E muito forte esse momento, né, de transição. Voltei, Vamos voltei. lá, eu vou seguir com as perguntas aqui. Quando o Fernando Alô? voltar. Oi, é. Ah, o Fernando Fernando voltou voltou! para Me falar o que diga, ele por mais favor, o que ama. você mais ama, que a gente Pronto. parou no que você mais ama. Aí. E assim, e naquele momento né, que eu me vi assim dentro daquele hospital,
só me restou o que eu mais amava, que era o esporte. Então, assim, eu sabia do dom e o amor que eu tinha pelo esporte. Então, eu agarrei assim com unhas e dentes, sabe? Eu comecei a treinar sozinho. Eu estava no meu. Depois de um mês de hospital, fui para minha casa, eu treinava sozinho com a bola de handball na parede. Eu tentava fazer treino de boxe, mas não conseguia levantar o braço, né? Porque eu não tinha mais a sensibilidade da cintura para baixo. Então, meu corpo virou um tronco. Se eu levantasse o braço, eu caio para frente. Não tinha essa força. E eu fui implementando formas de me reabilitar. Tanto que quando eu cheguei no Sara com 3 meses de lesão, eu estava assim já voando. Ninguém entendia nada, sabe? Pelo quê? Por essa bagagem do esporte. Então, assim, eu acho que eu vi naquele momento que o esporte seria a minha ferramenta, que é a mesma ferramenta que o Nandinho usava. A ferramenta do quê? De respeito, de força, de inserção na sociedade, sabe? Então, o Nandinho passou a ver aquilo. E eu acho que o esporte passou a ser essa minha ferramenta dali por diante. Legal, Fernando. O esporte é uma ferramenta de formação, né, mesmo, de tudo, de pessoa, de caráter. Eu acredito muito nisso, a Nas Marés acredita muito nisso, Mubadala acredita muito nisso, né? Não à toa a gente tá fazendo esse projeto. E realmente a gente vê no Brasil assim que o esporte tem uma força muito grande de transformação de várias realidades, né? Socioeconômica, social e por aí vai. Muito, muito legal. Exato. Bom, vamos lá, agora então vocês passaram, né, desse momento super conectados ao esporte antes da lesão, esse momento de transição após a lesão, cada um do seu jeito, e o esporte agora totalmente dentro da vida de vocês, segue na vida de vocês. E aí eu acho que seria muito legal a gente escutar um pouco de vocês, como é que foi as adaptações que vocês tiveram que fazer depois da lesão. E aí eu quero saber de adaptação tanto interna, ou seja, do mindset emocional, quanto talvez de equipamento também, de tecnologia, e talvez também, de curiosidade, assim, qual foi o primeiro esporte que vocês foram fazer? Fernando já falou de handball na parede, mas assim, qual foi o primeiro esporte que vocês foram fazer? E as adaptações, né? Internas e externas que vocês tiveram que fazer aí para continuar no esporte. Kizu, já pegou? Vai, já abriram a câmera para você. Então, queria aproveitar a brecha também para falar do Fernando, né? Um ídolo aí do esporte adaptado no Brasil, no mundo. A oportunidade de estar falando junto de você aqui, para mim é uma honra. O Fernando, para mim, foi um exemplo assim, com o tempo, ele provou, pelo menos para mim, eu sei que para muita gente também, que era possível viver do esporte adaptado no Brasil, sabe? Coisa que era algo um pouco difícil de enxergar, sabe? Então, é uma colaboração gigantesca aí que o Fernando deu para a gente como atleta adaptado, além de exemplo nos esportes, tudo que é casca grossa, né? É, Desculpa, qual foi a sua pergunta mesmo? Não, tranquilo, repita aqui. Eu queria saber quais foram as adaptações que vocês tiveram que Ah, fazer. sim. Então, vocês dois super ligados no esporte. Teve lesão. O que que vocês tiveram que adaptar internamente? Então, assim, da cabeça, né? Tipo, como que eu vou encarar o esporte? E também as adaptações físicas, digo assim, do material, da tecnologia. E talvez, assim, compartilhar qual foi o primeiro esporte que vocês foram logo depois da lesão. Quando você acaba numa cadeira de rodas, a primeira coisa que você percebe é que você vai ter que se adaptar para tudo. Você vai ter que aprender a fazer tudo de novo, né? Do mais básico ao mais complexo. Psicologicamente, assim, você já começa a se adaptar desde o começo, né? Você tem que ir se virando. Eu acho que é a parte mais difícil, na verdade, porque sempre vai ter aqueles percalços, né? Você acha que você está indo bem, se adaptando, se acostumando, e de repente tudo, né? Aparece uma pedra no caminho ali. Para pular a pedra numa cadeira de rodas é algo mais difícil, né? Então você tem que se adaptar e se adapta de novo até se acertar uma forma de fazer o que você quer. Principalmente nos esportes, né? Os esportes, assim, já começa pelo seu mindset, que você tem que se adaptar, você tem que pensar ali a forma que você vai chegar no lugar primeiro, né? Que você vai praticar seu esporte, o equipamento,
tem que ser muito adaptado, cada um, né? Assim, eu e o Fernando podemos ter uma lesão parecida, mas cada um é cada um, né? Ele pode estar fazendo o mesmo esporte, mas as adaptações que ele vai precisar no equipamento podem ser completamente diferentes das que eu preciso, né? Então, isso é uma parte bem complexa, mas é uma parte que eu gosto muito particularmente, porque você tem que se virar ali, tem que criar coisas novas, né? E isso é uma parte divertida do negócio. Eu comecei assim a voltar para os esportes bem cedo, assim, né? Com 6 meses de lesão, eu consegui já sair da cama, né? Porque eu fiquei acamado 6 meses. E a primeira coisa que eu fiz foi voltar à natação, né? Acostumar com a água, se virar só com os braços. Depois, aos poucos, eu voltei a pescar, né? Eu fui das coisas mais, vamos dizer assim, mais simples para se adaptar. E com isso eu fui evoluindo, né? Da natação eu passei para o mergulho, e do mergulho eu passei para o surf, sabe? Que são passos que eu acho muito importantes para, né, para esportes radicais, igual o surf, por exemplo, que envolve um risco de vida, um risco de você estar lá e não conseguir sair do mar, por exemplo. Então, esses passos no básico foram muito importantes para conseguir chegar num nível mais alto no esporte, né? Então, esse foi o caminho que eu tive que me adaptar, né? Legal, Kizu. Legal. É interessante, né, pegar esse momento do desafio para transformar num momento de criatividade. Você falou que até gosta, né? Acaba virando um quebra-cabeça de, nossa, como é que eu posso testar isso, se eu testar aquilo. Muito legal. E eu acho que você falou também desse passo a passo, pensando assim, acho que vale para todo mundo e para todos os esportes, né? Acho que a gente, às vezes, tenta ultrapassar o passo antes do outro para chegar lá na frente, mas para todo esporte, para tudo que a gente faz, tem um primeiro passo, um segundo passo e começar do básico, né? É legal isso. Sim. Por favor, E Fernando. é uma parte que muita gente não vê, né? Muita gente não enxerga esse passo a passo, o A básico gente ali, vê né? só o Kizu dentro do tubo. Eu pedi assim, Kizu, Vê lá o manda uma foto sua resultado, de né? perfil. Só não manda dentro do tubo. Aí o que ele fez? Mandou uma foto dentro do tubo. Não dá nem pra ver ele, tá só um caiaquezinho assim, ó. Dentro do tubo surfando. Eu falei de brincadeira, mas saiu a foto. É isso, assim, a gente só vê o Kizu pegando a onda lá no meio do tubo. Sim. Exatamente, legal, legal. Isso é bom para todo mundo lembrar que a gente precisa fazer o passo a passo, né? Começar do começo. Muito bom, Kizu. Obrigada. Ah, Fernando, quer compartilhar aí a sua como é que foram suas adaptações internas e externas e o esporte que você começou? tem que Microfone liberar o desligado. fone. Peraí, microfone tá desligado, microfone tá desligado. É. Primeiro eu tenho que me adaptar com a internet, que eu sou péssimo. Exato. Essa é Tô uma brincando adaptação que aqui, eu todo tô mundo tem que desesperado. Onde fazer é na que libera esse pandemia e áudio até aqui, hoje. gente? É. Mas assim, acho que como o Kizu falou, e na verdade não é nem como o Kizu falou, a nossa vida é feita de adaptação. A única diferença quando você senta e está numa condição diferente é que você não tem referências. Então, tudo que vocês vão fazer na vida, ou que eu fiz antes, eu tinha referências, né? Por isso que a gente vai para a escola, vai para a universidade, porque você está seguindo o caminho de alguém que já traçou, e a partir daí você tenta criar a tua forma dentro de um caminho que já foi criado, né? É o que a maioria dos seres humanos fazem. Então, assim, quando você senta ali numa cadeira, você acabou essa referência. Cadê tua referência? Você não tem nada. E eu me deparei num mundo que não tinha nada na minha frente, oportunidade nenhuma, né? Já te jogam logo para o mundo paralímpico, mas não necessariamente eu quero viver aquilo que está dentro daquele mundo paralímpico. Não é exatamente o que me interessa, mas você não sabe como voltar para a sociedade porque você não tem oportunidade, não tem acessibilidade. Então, assim, você tem que se adaptar ou game over. Outro não sai de casa. Então, essa adaptação é assim, é uma escolha, sabe? Quando você sofre um baque na tua vida, seja lá qual for, você tem a oportunidade de olhar para frente ou para trás. Se você ficar se remoendo olhando para trás, você vai ver que não tem nada mais como era antes. Aí ferrou. Então, assim, é uma questão de escolha. Essa adaptação foi necessária.
Só que quando eu me deparei com esse mundo de falta de oportunidade, eu vi que eu que tinha que criar minhas oportunidades, né? E eu olhei aquele leque de esportes paralímpicos e o único que me interessava eu não podia fazer, que era o rugby adaptado, né? Eu vi aquela porradaria, eu falei, quero entrar nesse negócio, né? Que chamava até Murder Ball antes, olha o nome. Então chamava Murder Ball, mudou, né? Então, por quê? Porque ele é para lesões mais altas, né? De tetraplegia, exatamente para não ter essa porrada tão grande. Mas eu passei por um lugar também que foi muito importante, que foi o Sara. E ali eles usam o esporte de uma forma lúdica para você se entreter enquanto você está se reabilitando. Mas ali também estava muito pouco aquilo. Aquilo que eles me ofereciam não me cabia. Tanto que deu 6 meses de lesão, eu fui correr minha São Silvestre, né? Eu fiquei correndo assim, eu pegava a cadeira, eu ficava batendo e voltando no corredor de 400 metros do Sara. Aí começou a ficar perigoso, porque eu comecei a ficar veloz, fazendo. Aí eu consegui uma liberação para ir para fora do Sara. Aí eu podia correr nas ruas de Brasília, né? No Lago Norte ali, que é tranquilo. Então, assim, eu fui criando um mundo que eu, que eu tinha em mente. Eu fui criando esse mundo que eu tinha na minha mente, que não tinha oportunidades. E assim como o Kizu falou, eu fui começando a desbravar isso. Eu peguei isso como uma coisa interessante, porque assim, você sentou numa cadeira, você vira uma criança. Você tem que aprender tudo novamente. No esporte, no seu cotidiano, parte fisiológica, tudo. E aí eu fui pegando da minha forma, eu fui criando da minha forma. Eu não tinha muito interesse pela água. Quando eu sentei no caiaque e eu vi que na água eu estava de igual para igual, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque na terra eu não estou de igual para igual, mas quando eu sentei no caiaque, eu estava dando pau em todo mundo. Por quê? Porque eu já vim do boxe, por incrível que pareça, né? Vou até encostar aqui o celular. Qual a relação do boxe com a canoagem? Toda. O boxe é jab direto, jab direto. E a canoagem é o quê? É o mesmo movimento. Eu adaptei muito rápido, então tinha essa força muito grande de punho. E aí eu decidi que ia ser canoísta. Porra, aí, enfim, desbravei esse mundo da canoagem, mas eu vi também que eu não estava tendo retorno nenhum financeiro. Fui bicampeão mundial do negócio, não estava ganhando nada. Aí eu entendi que essa adaptação que eu tinha que fazer também era na área profissional. Não era só me tornar um atleta que, que tinha um caminho ali de um esporte, não. Eu tinha que me adaptar às regras da sociedade. E nas regras da sociedade eu me tornei inválido. Eu sou considerado inválido, incapaz. Foi aí que eu pensei, eu falei, cara, eu preciso quebrar o ponto de vista de uma cadeira. Como é que as pessoas veem? Não adianta ser tritetra, 10 vezes campeão mundial ali entre as pessoas com deficiência, que não está mudando nada. Eu preciso fazer coisas que ninguém faz. Foi aí que eu comecei a partir para esse mundo do mundo outdoor. Eu falei, cara, eu tenho que ir para fora e fazer as coisas que eu fazia antes. Pô, eu saltava de paraquedas, né? Eu estava fazendo curso, eu vou saltar. Eu fazia isso, fazia aquilo. Então, eu fui descobrindo os esportes. E aí, essa necessidade de adaptar e transformar, eu vi que estava na minha mão. Dependia da minha energia, né? Porque, pô, é muito bonitinho falar hoje que eu quero fazer isso e aquilo. Mas há 16 anos atrás, quando eu falava, pô, eu quero saltar de paraquedas. Mas quem salta de paraquedas no mundo? Ninguém. Não dá, bicho, não dá. Sabe? Então era não atrás de não, 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 não. E aí eu tinha que pegar as almas penadas que estavam afim. Pegava e cada um que eu pegava, eu ia criando dessa forma, né? Até que assim, uma das coisas mais interessantes de adaptação mesmo física que eu criei foi um leme para o caiaque, o surf ski. Não sei se todo mundo conhece surf ski. É o caiaque de alto mar de performance. Ele só anda se você tiver o leme. Não tem como você remar ele sem leme, porque ele é muito comprido e fino. E aí eu criei um sistema de leme pela boca. Eu fiz um protetor bocal de box com joystick no meio da língua e ele dava comando para o motorzinho que fazia o trabalho que meu pé faria, entendeu? Isso junto com um cara de eletrônica, assim, um cara fudidão. O cara ia apresentar o TCC dele, o TCC virou esse.
né, sobre isso. Puta de um projetão. Até que eu fui fazer a Molokai Arro, prova mais difícil do planeta, Uau! que é sinistra, Aham, né? Não sei aham. nem para que eu fui naquela porra, me arrependi no meio do caminho. Fiz 30 quilômetros no trigésimo eu parei. Então, assim, eu acho que a adaptação virou a necessidade pessoal, mas como atleta é uma coisa que a gente continua desbravando. Está longe do ideal, porque cada adaptação é muito individual, como o Kizu falou. Perfeito, Fernando. Legal, acho que vocês dois trouxeram essa questão desse momento de ter que adaptar, ser um momento também de poder criar, né? E dessa questão da individualidade, que é bem interessante, você, né? Você falou também de referência, que a gente tem muitas referências, quem não vive a vida adaptada, né? Quem não tem um tipo de lesão como essa, para a gente seguir. E aí, em algum momento ali da vida, a gente tem que encontrar nossa individualidade, mas dentro de um caminho que já está meio traçado, digamos assim, né? Ou É, pagar o preço por ser alguém que vai abrir caminhos, né? nossa, pagar o preço de abrir com facão total, nossa, com Total. certeza. Que é um caminho muito sozinho, né? Então eu acredito que você falou sobre uma referência que não tinha referência. Eu tinha até uma pergunta para depois, mas eu queria saber se vocês tiveram alguma referência nesse caminho. Você falou que teve poucas. Então, duas perguntas. Faltam referências? E quem é a referência, quem foi a referência de vocês ou quem é a referência de vocês? Adaptado ou não? Porque eu acho que, né, não, acho que não é esse o ponto aqui. É se tem uma referência que fez vocês pensarem em possíveis caminhos, né? Vai, Kizu. Então, questão de referência, igual o Fernando falou, né? A gente teve que se inventar, teve que desbravar, né? Porque eu e o Fernando, acho que a gente se machucou mais ou menos na mesma época, né, Fernando? Eu me machuquei em 2006, você eu não sei, mas foi bem próximo também, né? Um pouco depois, talvez. E nessa época, a gente não tinha referência nenhuma. A gente procurava, eu pelo menos eu procurava na internet sobre surf adaptado, os esportes adaptados, não tinha nenhuma referência, né? Eu fui inventando a minha forma de surfar porque eu comecei a surfar deitado e deitado eu não me sentia bem por causa da minha lesão, as características da minha lesão, que era o único exemplo de surf adaptado que eu tinha na época, né, que eu estava voltando a surfar ali depois da lesão. E eu tive que ir me inventando, porque essa forma que existia, que tinha de referência, não funcionou para mim. Então eu tentei ajoelhado, também não funcionava e até o dia que eu consegui pegar uma onda sentado em um caiaque. Eu já remava no caiaque, me sentia muito bem, né? Igual o Fernando falou, esse movimento ali, eu já tinha essa força muito boa da remada. Eu me sentia muito bem assentado, porque eu tinha toda a agilidade na cadeira, sabe? Quando eu fui parar na cadeira, em 2 dias eu já estava pulando degrau, subindo escada, fazendo um monte de coisa que o povo olhava e falava, porra, tem anos de cadeira, não faço isso. Eu me sentia bem no equilíbrio. E por isso eu acabei surfando assentado, né? Só que eu achava que eu estava sozinho nesse mundo, eu não conhecia outra pessoa que surfava assentado. Com o tempo eu fui desenvolvendo as minhas técnicas, né, no caiaque surf. Depois, quando eu comecei a ir em campeonatos de caiaque surf, que é o caiaque fechado mesmo, eu conheci o wave ski, né, que é o que eu surfo hoje em dia. E as pessoas que já surfavam de wave ski, né, sem deficiência e tal, quando eu falei que queria surfar no wave ski, eles falaram que era impossível para mim. Eles falaram, não, desiste, Fê, nem entra nessa, porque para a gente que não tem nenhuma deficiência já é muito difícil o equilíbrio. Imagina para você que está aí na cadeira de rodas. Ainda bem que eu não escutei eles, né, não foram as minhas referências. Eu continuei, peguei um wave ski para mim, fui tentando realmente. Tinha hora que parecia que era impossível mesmo, mas eu insisti, fui desenvolvendo as minhas técnicas, as minhas adaptações, e no fim das contas deu certo. Mas assim, igual o Fernando falou, é um caminho meio solitário, mas chega uma hora que deixa de ser solitário, igual hoje em dia, né? Eu comecei desde 2015, que foi o primeiro campeonato de surf adaptado que teve. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não estava sozinho. Tinha três havaianos, é,
3 californianos, 2 australianos, que faziam o mesmo que eu, né? Fizeram um caminho diferente para chegar lá, mas estavam ali fazendo o mesmo que eu. E isso acaba que a gente cria uma conexão com essas pessoas aí muito forte, né? Por estar ali ser poucos que estão desbravando aquilo junto. Então não tem aquela coisa de não vou, eu vou esconder aqui o que que eu estou fazendo de novo. Não, é parceria pura, sabe? A gente troca muita informação de equipamento, de técnica. O Fernando mesmo começou a surfar de caiaque surf também, né, Fernando? Desceu a Pororoca lá, fez várias aventuras aí no caiaque surf. Então, é um caminho que deixou de ser solitário com o tempo. Hoje em dia tem bastante exemplos para seguir, né? Legal. E acredito que a internet hoje facilite um pouco também essas pesquisas, né? Que acho que Exato. essa transformação foi para todo mundo e para qualquer tipo de pesquisa que a gente faz. Então, acredito que hoje fique um pouco mais acessível também o conteúdo, né? Galera, só para vocês falarem, tô vendo agora a foto ali, ó, do Kizu, ele ali atrás, dentro do tubo, ó, só para vocês verem. Agora que eu vi que é a mesma foto, ó. Aí era foto de perfil. Como é que eu ia mostrar quem é o Kizu? Olha lá, não dá nem para Só... ver. Aí, olha. Isso Tá é doido. Sunset Beach Tamanho da no onda. Havaí. Tá doido. Bom, Fernando, passa a bola para você aí. Saber se você acha que também você acha que ainda faltam referências e se teve alguma referência para você que te ajudou a abrir o caminho com, ainda que fosse você abrir o seu caminho com o facão ali, se teve alguma referência que te ajudou a ampliar esse olhar. Então, acho que assim, como o Kizu falou, acho que lá atrás você não tinha referência porque você não tinha muita informação, né? Você acessava com dificuldade as informações. Então, assim, eu li o livro do Tomás, que é um cara que faz esqui, fazia esqui adaptado no Rio de Janeiro, né? Um carioca, que, se não me engano, ele era do hipismo, alguma coisa assim, enfim. E, e assim, praticamente só. Você procurava, não tinha informação. E, na verdade, não falta referência. Tem referência, mas a informação chega de forma conturbada. O que falta é a informação chegar de forma correta. Essa foi minha preocupação lá no começo, essa foi minha preocupação lá no começo, quando eu comecei a criar meus quadros na televisão. Eu preciso ser o gerador de informação que eu crio. Se eu entregar minha informação na mão dos outros, vai tocar um violino no final e eu vou ser sempre o exemplo de superação. Isso eu fiquei muito claro. Eu tinha com muita clareza, assim, porra, fazendo coisas foda, dando pau em todo mundo. Eu ali, a cena que eu tenho clara é eu fazendo uma prova de canoagem, de maratona, eu em primeiro lugar, não no palanque, porque o palanque era alto primeiro, o segundo e o terceiro aqui atrás de mim em pé. Porra, eu tô dando pau em todo mundo, eu sou exemplo de superação, sabe? Exemplo de superação, porra nenhuma, eu sou foda. Só, mas os outros vão ficar me colocando que eu sou exemplo de superação. Pô, exemplo de superação só se supera, ele não sai de lugar nenhum, É só né? Ele para tá uma sempre se lente, superando. né? Fica É, fica uma história contada por uma lente que exatamente. Eu falei, cara, eu tenho que ser o contador da minha história e de outras histórias. Então, assim, eu ocupei o meu espaço através, se for uma coisa boa e ruim, porque de exemplo de superação virei um super-herói, de repente. E isso também tem um preço, porque a sua credibilidade cresce a tal ponto de você falar, cara, amanhã eu vou para a Lua. Já não perguntam mais quando você vai, é como, não, como você vai, é quando, né? Então, ao mesmo tempo, isso não é tão bom porque desumaniza o teu esforço. Mas eu precisava fazer isso em certo momento. Precisava dar uma porrada e todo mundo entender. E eu passei a fazer isso. Fui ocupando o lugar da comunicação, entendendo o quão importante é a comunicação. Não adianta fazer coisas extraordinárias se não se comunicar direito. Sabe? Isso eu acho que é uma falha grande ainda no mundo paralímpico. O mundo paralímpico fala para pessoas com deficiência, não desmistifica para a sociedade. Então, precisa ser falado para as pessoas. As pessoas precisam entender, pô, como é que é a prova de natação? Pô, tem L14397, você já se perdeu, você não sabe, você não cria um vínculo com aquilo. Sabe? Eu bato nesse ponto há muito tempo. Falo, gente, a gente precisa falar para fora, não para dentro. E eu aprendi a falar para fora.
como foi falar para fora? Me desgarrando do mundo da pessoa com deficiência. Eu não posso ser patrocinado por uma marca só para vender carro para pessoa com deficiência. Eu não posso ser lembrado só no dia da pessoa com deficiência. Eu não posso ser lembrado só quando chega a época de Paralimpíada, sabe? Então, essa questão de comunicação, ela é fundamental. E agora eu estou num lugar que eu ocupei com muito esforço e capacidade, e a minha ideia agora é cada vez mais projetar aquilo que eu faço para outros. Nessa semana mesmo, acabei de pegar um moleque, um cara que era do Exército, casca-grossa, paraquedista, e voltou a saltar. Já fez o AFF dele de primeira, e os caras, pô, você não vai saltar junto? Eu falei, não, é hora dele, é a vez dele, de transmitir aquilo que eu já fiz, essa porrada que a gente quebrou sozinho, e entregar cada vez mais para a sociedade, para mostrar, eu não sou super-herói, tem mais um que consegue fazer aqui, ó. Tem mais, você tem que estar capacitado. Não é que você tem. Uma Perfeito. coisa é deficiência física, outra coisa é incapacidade. São coisas diferentes. Você consegue criar com a tua capacidade. O cara tem todo o conhecimento. Eu conheço de adaptação. Eu adaptei o mundo dele e falei, bicho, faz isso, 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 vai dar certo. Pô, o cara saiu voando de primeira. Coisa mais linda, sabe? Então, acho que o que falta é informação. E você falou de capacidade, mas a capacidade também tem a ver com respeitar os seus próprios limites, né? E que cada um tem o seu, não é porque é deficiente ou não. Todo mundo tem suas Ou não limitações, respeitar, né? ou não. É, às vezes não respeitar, mas eu digo assim, até aqui eu consigo, o que que eu preciso fazer para ir além? Né? Então, isso Eu que acho vocês que você tem falaram que do ter passo a clareza, passo. né, Ju? Você tem que ter clareza de algumas coisas. Igual, tem um monte de gente que chega para mim e fala alguns esportes, né? Pô, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Eu falei, não. Eu não vejo graça, assim, da forma, com a minha condição física, sabe? Tipo, o próprio boxe. Eu lutei boxe muito tempo. Os caras, pô, vamos bater manopla e tal. Eu Não falei, não tem acho legal. Porque eu gostava de bailar, de usar as pernas para lutar. Não que não seja legal para outras pessoas, para né? você, claro. Mas para mim, não é assim. É uma coisa que eu vou tirando. Então, tem muito esporte que chegam para mim e falam, e eu não gosto. Né? Assim, eu vou dar um exemplo até no mundo paralímpico, um esporte que eu acho que ele vai total contra os meus pensamentos. Vôlei sentado. Sabe, o vôlei sentado para mim eu acho um absurdo. Por quê? Você está pegando a capacidade do indivíduo, porque são todos amputados. Eles comemoram o ponto em pé. E jogam sentado, pô. O Jogo sentado, sim, entendi. que é É isso. isso? Falta de informação. De você não entender que ponto da sociedade estamos, que você tem que ser uma referência diferente. Pô, tu pegou a capacidade do indivíduo e jogou ele pro chão. Pô, coloca uma prótese nele e quer ver se eles não vão saltar mais alto que você. Interessante. Ué, no salto em Interessante. distância, por que não compete junto o Paralímpico com o Olímpico? Que a prótese agora está lançando mais longe do que a perna. Pô, E vamos estamos chegando competir. nesse momento, né? De que a Já chegou, tecnologia. já Com chegou. certeza. Então, Sim. assim, no vôlei sentado, se você coloca uma prótese, você não precisa sentar, você está tirando a capacidade do indivíduo, sabe? Então, eu acho que essa comunicação que ainda para mim é falha, de deixar na mão dos outros o que nos pertence, o que é nosso, sabe? Então, eu acho que isso que a gente tem que se apropriar. Contar sua própria história, né? Acho que é falar Exato. da sua própria história. Muito legal. Vocês acabaram falando aí um pouco dessa questão da capacitação, né? É, de como chegar no nível que vocês chegaram. E aí, bom, vocês competem em níveis de altíssima performance. A gente está chegando aqui no fim, tem mais 10 minutinhos. Eu tenho mais duas perguntas que eu queria muito fazer para vocês. Essa agora e a próxima. Vamos tentar ser um pouco mais breve para a gente poder chegar até o final ali da uma hora, para depois a gente poder abrir para perguntas e respostas, tá? Vocês vivem em altíssima performance. E aí eu queria rapidamente que vocês compartilhassem com a gente como é que é o dia a dia de vocês, de preparação, de treino, quais são, né, os desafios que vocês vivem para as competições, ou não também, se não está na competição agora, por exemplo, Fernando talvez não participe tanto de competição, mas são os desafios que se propõem. Qual que é o dia a dia de treino? Como é que é o treinamento desses atletas aí que vocês são? Como é que vocês vivem essa rotina? Então, o surf é um esporte que não combina muito com rotina, né? Se você for pensar, Muito bom, muito bom. porque você acorda.
pensando em surfar, pode ser que esteja uma tempestade lá fora e a onda tá péssima, não tem como surfar, ou tá muito grande ou tá muito pequeno, né? Tem toda essa variação por causa da natureza, né? Mas a gente tenta manter o mais próximo de uma rotina, né? Eu tento acordar bem cedo todo dia, isso direto surfar com os meus amigos, porque para mim metade do surf é essa parte da amizade, que para mim sem isso tem metade da graça, né? Então, junto com os amigos, vou surfo ali 2, 3 horas, e tento fazer ali um treino de força, né? Para manter tudo no lugar, né? Poder chegar no mar ali e apanhar da onda sem criar uma lesão. E bastante fisioterapia, né? Eu faço 3 vezes por semana fisioterapia, que é quase que um fisiopilates, né? A mistura de fisioterapia com pilates, com os exercícios ali, nos aparelhos de pilates, que é algo que eu acho essencial para evitar lesão, né? Eu sempre faço ali de noite para no dia seguinte, quando eu for surfar cedo, eu estar ali com o corpo no jeito. Zerado, né? E o surf é muito agressivo com o corpo, né? Tem dia que eu saio inteiro me sentindo bem, mas tem dia que eu saio um caco. Eu não consigo nem fazer o Atropelado pela treino onda. com força. É, você tá ali, né? Você não tá brigando com a onda, mas você tá ali enfrentando a onda, né? É um ambiente bem agressivo pro corpo. E quando tem mergulho, né, aqui na ilha, quando a água tá boa, eu tento fazer bastante o mergulho, porque eu acho que ajuda muito em todas as coisas da vida, assim, é uma meditação, né? Você mantém a mente ali clara para as coisas que você vai enfrentar no seu dia. É a apneia que você faz, Kizu? A apneia, eu gosto Você de também mergulho ajuda de pro surf apneia. também, para tomar os caldos, né? Sim, melhora ali a sua capacidade de apneia, melhora em tudo, te deixa mais seguro no surf, né? Legal, legal. Eu acho que o surf é 50% amigos, 49% caldos, 1% surfar onda. É isso aí. É por E aí, né? esse, talvez até menos do que esse 1% aí. Ainda tem a remada para fora, ainda tem essa parte também. Muito bom, Kizu. E você, Fernando, compartilha aí com a gente como é que é essa. Rapidinho, você falou uma coisa muito Tá. legal. Você falou dos amigos e você falou da condição da natureza, né? E aí, tanto para o mergulho quanto para o surf. E eu acho que isso é uma questão muito do esporte outdoor, né? A gente está sempre se adaptando também. Agora, nossa, pegou, a gente está sempre se adaptando à condição, independente se a gente É. é um É, atleta lesionado ou não, a gente tem que se adaptar à condição que a natureza nos impõe, né? E é uma imposição mesmo. A gente tem que se encontrar ali. essa aí Obrigada. não dá para desrespeitar, não. Tem que seguir o que a natureza tá mandando ali e seguir com o fluxo, né? Exato, exato, muito bom. Fernando, conta aí pra gente da sua rotina, que eu já sei que você é o louco da Isso. bicicleta. Pronto, deixa eu falar. O Kizu é o Buda, eu sou o psicopata, né? Eu queria ter essa calmaria dele falar desse jeito mais devagar. Eu falei, mas eu sou psicopata do treino, assim. Eu acredito muito que a saúde física traz a saúde mental, né? Então eu tenho essa crença, essa certeza dentro de mim de me manter muito bem preparado sempre, que aí eu aguento qualquer porrada que a vida me trouxer. Então, assim, quando eu era um atleta competitivo de canoagem, que Zu me conheceu ali na canoagem também, eu comia remo, comia caiaque, comia água, eu não pensava mais em nada. Assim, completamente assim, não ia para aniversário da mãe, não ia para nada, nada, nada. Era treino, treino, treino. E assim, eu sempre fui um cara que gostou muito de treino, né? Acredito muito no treino. E eu acho que quando eu fui para o mundo outdoor, para outros esportes, que eu vi que eu tinha que ter uma mobilidade um pouco maior, eu fui trazendo para cada desafio que eu me proponho, né? Então, assim como eu falei do boxe e da canoagem, eu acredito que todos os esportes são relacionados a um certo flow, assim, sabe? É algo em movimento. Então, por mais que você lute, Total. a luta não é trocar soco, é você bailar, é você dançar. A canoagem é a mesma coisa. O kite é você entrar no vento, sabe? Não atracar o kite no vento e deixar ele te levar. É você
sabe, ser parte daquilo. E para ser parte daquilo, eu entendi que meu meio corpo funcional, né? Porque, cara, eu tenho 1,90 m. 90, hoje em dia, 90 quilos. Só que você imaginar que minha perna não pesa nada, eu sou um triângulo, né? Meu peso está todo aqui nessa base superior. Então isso me complica ainda mais, né? Porque eu tenho zero de movimento de quadril. Se eu for para frente aqui, eu caio. Eu tive que encontrar esse meu eixo dentro do meu corpo. E eu passei a criar treinos baseado nisso, sabe? Eu comecei a treinar pensando nessa funcionalidade que eu tenho de corpo. E isso eu entendi que isso era fundamental para adaptar para o meu mundo, né? Tanto que, assim, muitas vezes, quando a gente voltando a falar de referência, as pessoas olham de fora e tentam te dar uma dica, né? Isso no kite eu passei muito, né? Porque chega todo mundo e fala, pô, faz isso aqui. Eu falei, faz o seguinte, senta aí e me mostra como é que é. Senta aí, pô, faz aí pra mim e mostra. E Por quê? mesmo Porque é assim uma não vai coisa. ser igual, né? Não, Porque mesmo mesmo assim não sentado vai você conseguir tem a... fazer. Não faz. Isso que é o pior, não faz. Né? Tem esporte que não dá, assim, porque sentado é uma coisa, em pé é outra. Né? Mesma coisa do salto, assim. Então eu tento demonstrar isso até para as pessoas que eu vou aprender com eles, que aconteceu isso no kite. Eu fui aprender o kite. Aí o Gugu falou para mim, você vai ter que fazer body drag. Eu falei, não dá. O que que é body drag, né? Para quem, talvez a maioria aí conheça, mas body drag é você fazer o trabalho que você faz com o kite, só que com o seu corpo sem a prancha. Então você ataca o kite, ele vai te levar por dentro da água e você vai. Só que eu não tenho uma perna para me equilibrar, para deixar o meu corpo. Então, quando o kite, eu ataco o kite, eu giro. Aí eu falava assim: pô, então faz isso, levanta, senta no chão, levanta suas duas pernas e ataca com o kite. O que acontece? Seu corpo vai girar. Então, assim, eu aprendi isso aí, que eu tenho que estar preparado para a minha condição, para adaptar no mundo de outra pessoa. Só que essa pessoa que está trocando comigo tem que entrar no meu mundo também. Se ela não entrar no meu mundo, não tem evolução. Então, assim, meu treino está muito baseado no desafio que eu me proponho. Tipo, daqui 2 meses eu tenho um desafio agora que eu tô ferrado, que é braço puro, é dirigir pra caramba durante vários dias. E eu já mudei meu treino todo aqui, então, sabe? Então é É, legal. e o preço que a gente paga, né? Então eu tenho que ouvir mais o Kizu também, ir para físio. Porra, não vou. Então é tendão, aí rompe tendão, quebra costela e vai nessa. Legal, legal. E legal também que a gente está falando de alta performance, e eu fiquei sabendo hoje que o Medina. Foi hoje? Foi ontem? Que o Medina agora está fazendo Pilates também, para recuperar da lesão dele no ombro. Então, olha que legal, né? Super alta A própria performance. handbike, Ju, a gente tá falando sobre isso. Cara, o Verdade, a gente brasileiro não falou usa que isso, cara. Sabe, é handbike condicionamento como. físico de membro superior, não é para pessoa com deficiência. É para Perfeito, todos, sabe? perfeito, Exato. perfeito. Muito Inclusive o bom. nosso treino, né, do nosso grinder, que são os Boa, responsáveis, né, Mari. por gerar energia ali para dos foils e tudo mais, que é pura handbike. E inclusive Exato. eu falei muito com o Fernando, eu falei, Fernando, eu conheço o Fernando há uns anos, né, e sei essa, cara, esse atleta que você é no céu, na terra e no mar, não tem para ninguém. No mar ali a gente fez um Rally dos Sertões de kite juntos, eu fui na terra, né, acompanhando ele. O que esse cara fez, assim, deixou muita gente para trás, né, Fernando? Você lembra aquela chegada sua de muitas horas água? Lembro, mas não quero mais. Obrigado. Uma vez só tá bom, obrigado. Cara, assim, é sensacional a forma que você não só se reinventa no esporte, mas a alta performance que você chega de inspirar pessoas a falar, caceta, né? Que foda. E nisso, da bicicletinha ali, né, do handbike, os nossos grinders, eles fazem esse treino diário. É um processo ali para que eles tenham a melhor condição física possível para gerar que esses barcos aqui tenham toda a força, né, de voo. E, e eu falei para os guardas, falei, eu tenho certeza, se o Fernando sentar com vocês, ele dá um pau em vocês dois juntos. Não foi, Fernando? Que a gente falou, a Pode gente vai jogar fazer disso aí, eu garanto. e a gente Ó, ó vai o fazer o desafio. desafio, o nosso próximo desafio aí que vocês vão acompanhar em breve vai ter um desafio do Grindr. E vou pagar para ver esses dois aí juntos. Mas só um adendo aqui, não quero atrapalhar essa troca que tá muito inspiradora. Eu tô acompanhando aqui os comentários, muito legal. E eu acho que a gente, né, Ju, finalizando aqui, já pode seguir para as perguntas. Não sei quem vai coordenar por aí, Eu queria fazer mais uma mas última pergunta, só uma última, manda assim, ver, porque a vamos gente falou fazer. só porque Tá a com gente está você. aqui num time de vela, né? E Fernanda acabou de falar do kite, o Kizu
Kizu tá velejando também de wing foil, né? Se eu não me engano. É, É. E acho que vocês dois, assim como o pessoal do time, né? Assim como nós velejadores, vocês fazem esportes que estão muito conectados ao oceano, à vela. É, então eu queria só escutar, assim, pode ser de repente uma palavra, para ser bem rápido mesmo. Qual a relação de vocês com a natureza e com o oceano? Ou só a natureza, se preferirem. Uma palavra. Vou Ah, eu trocar diria uma amor. pra... Amor. Amor, amor puro, assim, é a mesma sensação que eu sinto vendo minha família, sabe? Meus amigos, aquela sensação de amor mesmo, eu tenho essa sensação com o mar. É o meu parceiro ali, é onde eu encontro a minha liberdade. Então, acho que eu diria amor mesmo. Não foi só uma palavra mais, né? Mas Não, mas ficou o amor, tá ótimo. Gravamos no coração, amor. Obrigada, Kizu. Tô aqui eu quase diria chorando. liberdade, Fernando, né? Eu acho que eu diria liberdade. liberdade porque, assim, hoje o esporte que mais me completa é o kite, porque a hora que eu boto aquele negócio no meu corpo, eu viro super-homem, sabe? Eu vou, posso atravessar de cidade em cidade, eu posso saltar, eu posso pegar onda, eu posso, pô, me divertir com meus amigos, sabe? Então, assim, a liberdade que aquilo me proporciona. Aí o Kizu falou amor e depois a liberdade. Para mim, ver a liberdade, eu conquistei o amor. Aí, assim, Irado. então, Muito é bom. essa questão, essa relação de ser livre. Na terra eu não sou. Pode ter o que quiser, mas na terra eu não sou. No mar eu sou. Nossa, é essa uau, sensação mesmo. Liberdade. muito bom. Muito legal, pessoal. E é interessante, assim, até peço desculpas pro Edu e se tiver alguma outra pessoa com deficiência visual. Eu não fiz a minha audiodescrição, não pedi para ninguém fazer. Perdão, Edu, vou fazer agora, ainda em tempo. Meu nome é Juliana, né? Tenho o cabelo na altura do ombro, um pouco ondulado. Eu tô com uma blusa azul e um terninho laranja, que são as cores da Nas Marés. E tô aqui atrás de mim, tenho os barcos à vela do CEUGP, que são absurdamente incríveis, eles saem para fora d'água. Depois, se vocês quiserem também fazer a audiodescrição, Felipe e Fernando. Mas como a gente tá com pouco tempo aqui, de repente eu pego só para mim essa, nas próximas não vou esquecer, Edu e quem mais estiver aí também com deficiência visual. É, mas muito legal, porque um dos motivos da gente ter escolhido esse projeto, galera, eu até vou aproveitar para falar, a gente fez um projeto há um tempo atrás em que a gente levou uma criança cega para velejar, que foi o Pedro, e ele velejou num barco de alta performance. E a gente botou ele para velejar, para ser o comandante do barco, ele botou o pé na água, e quando ele chegou em terra, ele falou para mim assim: eu descobri o que significa a palavra liberdade. É. Pá! Me quebrou completamente, mudou completamente minha percepção de mundo. E acho que por isso que a gente está aqui hoje também, né? Então, queria agradecer aí a fala de vocês. Estou muito emocionada, muito feliz de ter vocês aqui, de ter escutado um pouco da história de vocês, do que vocês todos compartilharam, e abrir então para perguntas e respostas. Então, Rai, temos perguntas no radar? Como é que tá isso aí? E aí, gente, boa noite. Foi inspirador e muito maravilhoso, grandioso, assim, ouvir vocês falando. De maneira geral, as pessoas estão muito empolgadas porque elas estão falando aqui que é muito bom, que é muito importante unir, né? E principalmente contar isso. Então, quando a gente compartilha, um dos objetivos quando a gente se une, assim, né? É compartilhar nossas experiências, porque às vezes não é exatamente como aconteceu comigo, mas quando a gente conta, como vocês contaram, inspira e faz a gente continuar. E o contato com o oceano faz a gente sempre, né, melhorar assim a vida, o contato com a natureza de maneira geral, tanto na terra quanto no mar. Acho que a gente Perfeito. se sente muito melhor, né? E aí tem uma pergunta aqui da Marta Rocha, que na verdade eu vou até unir as duas perguntas dela, porque a gente estava falando aqui sobre é, ser inspirações, né? Se sentir como uma pessoa que inspira outras pessoas. E aí ela comenta aqui como é importante nem sempre escutarmos as vozes que nos algemam. E aí ela pergunta para vocês se vocês acham que vocês são pontos fora da curva
ou que podem, né, ou podem estimular cada vez mais pessoas a se desafiarem mesmo, né, sair ali daquela zona de conforto. E com isso, então, assim, essa é uma parte da pergunta. E aí o outro comentário que ela diz juntamente com um questionamento é como, então, nessa inspiração, nessa empolgação para outras pessoas, como a gente pode criar mais projetos e espaços para que outras pessoas tenham acesso, tanto pessoas cadeirantes, né, ela botou aqui, ou não, construindo essas histórias no esporte e, consequentemente, na vida. Então, peraí, deixa eu ver se eu peguei as duas perguntas. A primeira pergunta é se são pontos fora da Eles curva ou se sentem pontos fora da curva, né? E mesmo sendo ou não, e aí, né, vocês sim. vão dizer pra gente como que vocês e nós, acho que uma sociedade de Bom, maneira geral pode é, construir cada vez mais projetos que Projetos? inspirem, né? Perfeito, deixa eu perfeito. começar Vai essa lá, então aqui, Fernandão. Kizu. Na verdade, assim, eu acho que isso aí volta para aquilo que a gente falou de informação, entendeu? Somos ponto fora da curva pelas oportunidades que a gente criou e pelos caminhos que a gente conseguiu traçar e chegar onde chegamos. Mas tem muita gente extraordinária, muita gente fazendo muita coisa foda. Só que assim, acho que faltam dois pontos. A oportunidade, ela não vai vir pela boa vontade. Ela vai ter que chegar na raça, na marra, na tora, sabe? Para a pessoa com deficiência é assim. Enquanto as pessoas não botarem mais a cara e terem coragem, pagarem o preço por essa coragem, que é difícil, não é fácil, né? Então, assim, acho que é um caminho assim que a gente precisa se unir mais nessa coragem de pôr a cara no vento, de bater, de estar, porque se não está, não vai ocupar espaço. É o que eu me pergunto tanto. Pô, a gente fala de todas as diversidades, né? A gente fala de raça, a gente fala, enfim, de tudo. Mas a pessoa com deficiência não é falado. Por que que não é falado? Porque não está ocupando espaço. Peraí, só um minutinho. Porque não está ocupando espaço, assim. Então a gente precisa ocupar na tora, na marra, sabe? Isso está muito ligado também ao ambiente familiar, as pessoas que te rodeiam, sabe? A gente, por falta de referência. Peraí. Só um minutinho, a gente tá fechando ali. Mas, assim, por falta de experiência, acho que as pessoas acabam, elas se colocam num ambiente que a própria família vai te colocando como te diminuindo, te tirando a coragem de ir para o mundo, sabe? Então, quando, assim, eu tinha ali meu instituto, eu tinha um cara que dava aula, que era um professor de jiu-jitsu, que ele era duro com as pessoas, né? Tipo, pô, chegou um moleque com paralisia cerebral, e ele, pô, ficava, a mãe deixava ele no cantinho, ficava esperando para trazer o remo para ele, para trazer o caiaque. E aí o Caio começou a se tocar, ele falou assim: Fulano, vai lá buscar teu remo. Só que o remo estava lá embaixo, ele demorava meia hora para ir e voltar. E a mãe vinha e veio reclamar: Olha, meu filho veio aqui, ele não veio para. Ele quer participar da aula de canoagem. Aí ele falou: Aqui, quem comanda aqui sou eu. A aula dele vai ser buscar o remo e chegar até aqui, para ele criar independência. Porque senão, o que que adianta ele sentar no barquinho e sair remando? Se ele não consegue fazer mais nada do lado de fora, onde ele está sendo observado, É aquele sabe? Então é passo a passo que a gente sair, estava falando lá atrás, né, Fernando? exato, é sair dessa pequena bolha que a gente se coloca e ter coragem. Então acho que essa é a questão. Somos ponto fora da curva porque a gente soube, talvez, se introduzir no meio, sabe? Isso não tem dinheiro, isso não tem fama, isso não tem nada. É personalidade, sabe? Então a gente tem que tentar transmitir um pouco da personalidade para a sociedade brasileira. A gente é criado no medo, a gente é criado de informações de medo. Você liga o jornal é medo, você abre teu telefone é medo, a gente é baseado pelo medo. Então o que falta para a nossa sociedade, não é só para a pessoa com deficiência, é informações boas, sabe? Que te dê coragem e sair desse baseamento aí do medo. Perfeito, E- obrigada, Fernando. Perfeito. Muito bom. Felipe, quer É, É acrescentar assim que alguma a gente coisa? constrói, né?
na verdade, assim. Acho que unindo todas essas perspectivas, a gente consegue construir novos projetos mesmo, né? Para É, impulsionar cada vez mais outras pessoas, dando coragem e oportunidade. Perfeito. eu acho que igual o Fernando falou, assim, eu acho que, na minha visão, a gente não é ponto fora da curva. Eu só acho, assim, que qualquer um que se, se empenhar, né, em alguma coisa, igual a gente se empenhou, cada um na sua, né, na sua especialidade e tudo, ele vai conseguir destacar, ele vai ser bom naquilo, ele vai conseguir fazer o que ele quer. Mas é prática, né? Nem todo mundo está disposto a levantar da cama ali antes do sol, no frio, e botar uma roupa de borracha molhada e entrar na água congelando, sabe? Então, acho que isso é um diferencial que faz a pessoa se destacar, mas qualquer um consegue, não importa quem for. Eu vou aproveitar a sua fala agora para fazer uma pergunta que recebi aqui no Rapidinho. chat. Ai, Ah, só. Não, sim, só uma coisinha que acho que talvez sejam pontos fora da curva, mas a curva também está muito baixa, né? Sabe quando bota a barra muito baixa? Talvez a curva esteja muito baixa. Por isso que está fora da curva, e não porque vocês estão fora de uma curva que poderia ser natural, Exato. né? É, Não, exato, né? Eu acho que a sim, gente tem que elevar o nível aí do sarrafo, sabe? É exatamente Exato. isso. O que nos falta é Perfeito. coragem para a sociedade como um todo, não é só para a pessoa com deficiência, não. É para a coragem como um todo, sabe? A gente tem esse cisma aí é, do brasileiro, quando você é um pouco mais confiante, gera como arrogância, sabe? Quando você tem um pouco mais de confiança, isso gera como, porra, lá, marra, que ele é marra, não. A hora que a Imagina gente para vai mulheres. gladiar lá fora, a gente tem que ter esse peito aqui, senão a gente é engolido, sabe? Tem que bater Perfeito. ali de frente com a porrada de gente, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que essa é a questão, nos falta coragem. é Muito bom. Ai, verdade. desculpa, pode seguir. Eu só queria muito falar isso, que ficou muito isso na minha cabeça do sarrafo mesmo, da curva. Vamos mais só Sim, para mais uma perguntinha para a gente poder finalizar no tempo, tá? Então, por sim. favor. Então, aí eu vou. Tem mais uma. Aí então vamos finalizar com duas. Para juntar aí, né, o que o Felipe falou sobre ter que ir para uma água gelada, acordar de madrugada, às vezes realmente fazer alguma coisa que não é confortável mesmo para superar um limite. E aí perguntaram aqui se vocês sentem dores enquanto vocês fazem as atividades físicas, né, os treinos e tudo mais, e como vocês lidam com isso. sempre, dor Sempre. sempre. Eu, no momento, hoje eu não fui surfar porque eu tô com a dor absurda no ombro e no punho, sabe? É algo que eu conserto essa com bastante fisioterapia, aparece outra. Eu acho que é parte do esporte você ter dor, né? A gente tem que acaba tendo que ignorar um pouco a dor, tratar o que for mais grave e ignorar o que não pode te deixar parado ali e tocar, mesmo com dor. Ô, Kizu, Peraí, vai fazer uma barulhinho. tá fechando ali. Negócio de dor, a dor é. Se eu tivesse o parâmetro de dor que eu tenho hoje, para a época que eu lutava boxe, eu dava um pau no Mike Tyson. Então, pô, hoje em dia, o que eu aceito de dor, que a gente tem que aceitar de dor por causa da lesão medular, as pessoas acham que não andar é o pior problema da lesão medular. Cara, não Né? andar não é nada. Tudo que a gente lida de dor, de consequências, né, físicas e fisiológicas, são muito maiores. Então, assim, ou você aumenta o sarrafo da dor, ou você não vai fazer nada. Eu falo para assim, ó, eu recebo muita gente mandando mensagem em box. Muita, né? As pessoas acabaram de sofrer um acidente e já me mandam mensagem. Oi, Fernando, manda uma mensagem aí de carinho, de força para meu sobrinho, ele sofreu um acidente, tá muito mal. Mas quanto tempo faz? Pô, 3 meses. E você quer que ele esteja bem por quê? Porra, ele tem que estar mal. É hora de aceitar a dor. É hora de Perfeito. tomar a porrada e assimilar o golpe, sabe? Não é hora de estar sorrindo para ninguém, sabe? Deixa aceitar a dor. Então, assim, acho que o parâmetro de dor se torna algo diferente, assim. Você passa a lidar com isso. E é o que eu falo também para os cadeirantes que me procuram. Ô, Fernando, eu tô com pouco tempo de lesão, tô sentindo muita dor, tal, o que que eu faço? Falei, relaxa, porque a tendência agora é só piorar. Agora vai, filho.
Ou você aceita essa dor aí? É melhor o quê? A pergunta é: melhor é dor parada ou dor em movimento? Em movimento você esquece. Movimento você está em movimento, você está pensando em outra coisa. Tá Dor focado, parada, né? ela é triplicada. Então é É, melhor doer é se fato. mexendo do que doer parado. Perfeito, Parada Fernando. é muito mais dor, sem dúvida. Muito bom, galera. Faz Muito Bom, bom. parte, vou... Fala, Rai. não, faz parte do processo, né? Como tudo na vida, assim. A gente, né, encara, sente o que precisa E sentir por e aí quê? passa a página. E por que que essa molecada de hoje em dia está tendo tantos problemas psicológicos? Porque não estão sabendo lidar com as dores, É. sabe? Todas. As dores do cotidiano, sabe? Cada vez menos estimulada a fazer exercício. Eu acho muito engraçado, até uma relação muito rápida falando do Cearazinho. Tá, as pessoas que mais têm dinheiro, que trabalham, workaholics, eles vão para o Ceará para passar uma semana sofrendo. Eles pagam para ficar fazendo downwind de 150 quilômetros por dia para chegar todo arrebentado. Olha que loucura. Sabe, eu morando lá, eu passei até essa visão. Gente, Olha que loucura. é muito Aí todo verdade. mundo vai me chamando, vamos fazer um downwind de 150. Eu falei, pra quê, velho? Pra que eu vou fazer isso? Então, assim, esses workaholics trabalham que nem louco, vão até lá para sofrer e ser feliz. Então, É, na dor, você encontra a felicidade a dor também. faz a gente sentir mais vivo, né? Mais vivo, exatamente. Bom. Sabe? É uma coisa que ninguém parou para pensar sobre isso. Mas vai lá para sofrer, para passar perrengue. Achar mó legal, né? Colocar foto da bolha no pé, do não sei o quê, né? Muito bom. Conheço muitos casos, gente. Dá um Muito bom, bom. pessoal. Bom, acho que a gente vai Galera, encerrar, né, Ju? Eu só queria, antes, não é nenhuma pergunta aqui, só queria falar aqui de vários comentários incríveis, né? Agradecer todo mundo que está interagindo aqui na conversa, mas deixar um alô aqui para o Raul Oliveira, que fez um comentário. Eu, como PCD, estou reescrevendo as minhas possibilidades, inspirando em Legal. suas falas, Kizu e Fernando. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Então, só queria deixar essa fala dele aqui, que bem, bem vitória. marcante. Oi? É isso. É Ponto, isso. ponto pra gente, ponto pro Raul, pronto pra sociedade. É isso que a gente queria, É né? isso aí. Seja um momento aí de inspiração mesmo para todo mundo, PCD ou não, mas que bom que alguém PCD também está podendo ter essas referências maravilhosas. Queria, pessoal, agradecer demais a participação de todo mundo. Quero pedir um momentinho para todo mundo abrir a câmera para a gente poder fazer um fotão da galera. Então, quem está de câmera fechada, abrir sua câmera aqui, a gente vai tirar um print aqui, bem importante para a gente. Vamos lá, então quase todo mundo. Temos 3 páginas, tá? Então, galera, tem que esperar aqui para eu tirar o primeiro print, depois eu tirar o segundo print, depois o terceiro print, o quarto. Não, só o terceiro, desculpa, perdi na conta. Vamos lá, o print número 1 aqui. Cadê? Print número 1 foi, vamos pro segundo. Se Segunda, a mexe galera tá não, de câmera Kizu. fechada, pessoal. Vamos abrir essa câmera aí. Tá, estão abrindo, tá quase todo mundo abrindo. Bora, mais um pouquinho. Sandra, Sebastião, Daniela, Jairo. Tirei mais um print. E agora o último. O último print aqui foi. Muito obrigada, Boa. pessoal. Antes de finalizar, eu só queria mais uma vez agradecer demais a participação dos nossos convidados. Palmas aí para o Fernando e para o Kizu, Felipe Kizu. Sigam eles nas redes, se inspirem eles por tudo que eles fazem. Quero aproveitar para lembrar que quem estiver participando daqui dos nossos encontros vai estar participando de um sorteio para fazer parte da expedição de encantamento que vai acontecer dia 16 de junho, com integrantes do equipe Mubadala, em que a gente vai sair para fazer uma interação com animais marinhos na época de migração de baleia jubarte. Então, galera, continue participando. Se tiver dúvida das regras do sorteio, vai lá na nossa landing page, que tem as regras direitinha. E lembrar que o próximo encontro é terça que vem, mais uma vez às 7 horas. Na próxima vez a gente não esquece de fazer audiodescrição. E a gente vai ter como convidado Ana Paula Marques, que é velejadora, é a Ana Gaúcha. Ela é atleta paralímpica também de levantamento de peso. E o Léo Scott, que ele é um skatista, ele não tem deficiência, não é portador de deficiência, porém, ele criou uma metodologia para ensinar skatistas cegos a usar a bengala guia deles para poder andar de skate. Então, assim, muito massa. O tema do próximo encontro vai ser projetos que aproximam realidades e percepções. Então, fiquem ligados.
Vai ser o mesmo link, mesmo horário. Terça-feira a gente está aí junto. Sigam o Kizu, sigam o Fernando, sigam o Bádula Brasil, seu GP Time, sigam Nas Marés. E vamos que vamos para a Isso aí. próxima. Obrigada E mais uma vez. 7, Valeu, e 8 gente. de junho temos etapa de Nova York e contamos com todos vocês e a torcida do nosso time Brasil. É isso aí, pessoal. Muito Perfeito. obrigada mais uma vez. Obrigada, Valeu. galera. Obrigado, galera. Valeu. Muito boa noite. Obrigada, Fernando. Obrigada, Kizu. Valeu, valeu, Obrigado a Obrigada, gente. Fê. vocês. Um Boa noite. prazer. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Massa demais. Kizu, obrigada, hein? Obrigado Obrigada, a Aline. Muito vocês. agradecer Que com todo honra, mundo. cara, que honra. Você é demais, cara. Que foda. Muito obrigado pela Muito oportunidade. obrigada. Qualquer Nossa, coisa, tamo aí. Tamo tamo junto. Se junto. vier Você pro faz Rio, vamos parte ver do time, baleia. cara. Combinado. Que venha Obrigada, bastante pessoal. baleia essa temporada, né? Obrigada. Muito boa Até noite, mais. galera. Obrigada pela Beijo. participação de todo mundo. Vou encerrar aqui, né? Podemos encerrar? Esperamos um pouquinho? Fica. Fica. Ficamos. Tô tentando Aline, descobrir como é que sai. Tem um cantinho ali, um pentagon que fala end. Descobriu. Aline, se quiser, já pode também. Tchau, Obrigada pelo seu gente. trabalho, Muito viu? obrigada. Boa noite. Aline, obrigada. Cada Maravilhosa você. Até Obrigada, obrigada. eu vi um comentário que uma pessoa colocou e Eu vi tá também. feliz. Muito Maravilhosa. Obrigada, bom. gente. Até terça-feira que vem. Gente, tô Até, aprendendo aqui. querida. Enquanto ela fala, eu vou aprendendo o negócio. É Tchau. obrigada, sim? Obrigada. 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 minha filha Muito sabe bom. fazer. Minha filha aprendeu na escola. Ai, que massa, E, gente. muito Muito, legal. muito. Somos nós? Deixa eu ver. Não, tem mais gente. Não, Peraí. ainda tem Paula, minha mãe, Patrícia, Você lembra ela? Neto. Ó, tá aí, a Lulu. Lu tá aqui? Linda. Pode abrir câmera, Lulu. Gente, 1h20, não? Foi ótimo, gente. Obrigada. Mateia, muito obrigada pela força aqui. Está Arrasou de host. convocada para Olha. estarem todas como nossa host manager harvesters partners, harvesters, No meio, no meio, harvesters. mandei 5 e-mails. Mandei 5 e-mails. Que isso? E-mails e fazer isso, cara. Acabou comigo. Acabou. Foi Muito ótimo, bom. gente. Obrigada, Mateia. Obrigada. Ajudou pra caramba. Ajudou muito. Foi, nossa, maravilhosa. E todo o time da Nas Marés que está aí, o pessoal que eu conheci agora, com o Ju. Obrigada. Acho que legal. Foi inspirador. De fato, os meninos. O Fernando já, né, já conheço, sabe? Cara, eu sei que ele. A palestra dele é. Você sai assim, ó. Ai, é um. E o Kizu, que Tirei todo cara mundo. legal, que cara bacana, que cara. Agora me deu até calor. Amei, gente. Acho que foi. Mateia,